Então é isso, live 7/7, parabéns pra você nessa data querida, arrebentou, hein, meu filho? Arrebentou, hein, minha filha? Segue com a gente, tema de hoje, a durabilidade da chamada. A durabilidade da chamada. Quero orar por você agora, mais uma vez, pra gente entrar na aula, pedindo a Deus paciência, humildade, para que você possa concluir conosco essa aula, porque para você que está chegando aqui agora, em nome de Jesus, a gente está aqui num propósito. Você não abre, entra e sai a hora que você quiser, não. Já que você entrou, fica até o final, tá ok? Seja ministrado até o final. Não deixe o tempo roubar de você a vida, mas use todo o tempo que a vida está te dando para desenvolver coisas que são relevantes, para desenvolver uma vida que glorifica a Deus. Quero orar por você agora, para que você seja capaz disso. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora, junto com todas essas pessoas que estão comigo. Pai, é no nome de Jesus que eu elevo o meu pensamento e a minha voz a Ti agora, e te peço mais uma vez, como de costume, Senhor, por bondade e misericórdia, não olha para nós, Senhor, para as nossas falhas, mas para o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por amor de cada um de nós. Olhando sobre o sangue dele, que é sobre nós, ouve a nossa súplica, Senhor. Mais uma vez na tarde desse dia, ouve a nossa súplica, para que possamos fechar esse ciclo glorificando ao Teu nome, não apenas através dos nossos corações, mas através das nossas atitudes, através da prática, ou daquilo que nós estamos nos propondo a fazer e a Te oferecer. Porque quando nós nos submetemos a ouvir, a sentar, a conectar, a entender, nós estamos nos submetendo e estamos com isso Te oferecendo e Te pedindo, recebe o nosso tempo de dedicação, de entrega. Senhor, 3 da tarde não é um horário fácil, é um horário desafiador, ó Pai, mas nós estamos aqui. E aqueles que não estão conosco agora, mas no tempo deste dia, Senhor, se propõem a entrar, a estudar, porque estão trabalhando. Alcança eles também com essa oração, para que eles possam, Senhor, ter a virtude da paciência, para que eles possam disciplinar a virtude da humildade e assim darem prosseguimento à fogueira que o Senhor tem ateado em nossos corações, através das palavras que o Senhor tem ministrado nesse dia. Em nome de Jesus, aonde houver alguém nessa tarde agora, ao alcance dessa oração, ministra sobre eles, Senhor, paciência, perturbação mental e desordem mental, eu Te repreendo agora em nome de Jesus. Ministra sobre eles paciência, ministra sobre eles a paz que excede todo entendimento e aniquila toda obra do mal, espírito de loucura. Em nome de Jesus eu Te repreendo, sai dele agora, sai da mente dela agora. Oh, síndrome do pensamento acelerado, seja neutralizada agora, impedida de agir e sem força. Em nome de Jesus, alcança essas vidas, Senhor, agora. Alcança essas vidas, Senhor, agora. Nós ministramos sobre elas a paz que excede todo entendimento. Não deixa nenhuma distração distraí-la. Não deixa nenhum ataque do adversário roubar a mente dele ou a mente dela agora, mas cativa essa mente para que possa, Senhor, absorver, compreender e sentir a Tua presença que se manifesta através da Tua palavra e daquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu abençoo todas essas vidas e eu Te imploro, continua conosco, fica conosco, dá fluidez neste conteúdo e virtude de poder. Enquanto esta live estiver sendo ministrada, aqueles que estiverem dispostos a seguirem conosco até o final dela, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que pessoas ao vierem procurar aquilo que outrora atormentava, seja uma dor, seja um inimigo, elas não encontrem mais, porque foram ministradas e viveram a cura, a libertação, a bênção daquilo que precisavam na área que estavam sendo inquietadas. Em nome de Jesus nós oramos e Pai, Te agradecemos
Te agradecemos. Ah, Senhor, aquilo que tu tens a falar ainda nem começou nesta tarde, mas nós já te agradecemos, ó Deus, porque chegamos até aqui e por isso te damos a nossa gratidão. Recebe toda a honra e toda a glória que é devida ao teu nome. Ah, Senhor, como Samuel, nós te dizemos nesta tarde, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe a nossa gratidão e fica conosco, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém e amém. Glória a Deus. Anota aí, meu povo, a durabilidade da chamada. Anote isso aí agora. A palavra de hoje, base para nós iniciarmos, está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo disse isso a Timóteo escrevendo: E dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. Dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que me teve por fiel, em algumas versões, pondo-me no ministério. Glória a Deus. Desde que eu tive a oportunidade de lançar o e-book, que foi o livro digital, também entregue de modo online e gratuito para todo mundo, sobre a temática Quebrando a Ignorância, logo lá no início o Senhor começou a me dar o norte de tudo que nós íamos trabalhar até o dia de hoje. Eu nem tinha tanta consciência da amplitude disso, mas como prova de que era o Espírito Santo que estava desde o início, ele trouxe isso e já veio trazendo o final, mesmo que eu não soubesse qual era o final, mas veio dando esse início para a gente poder terminar junto. E lá no livro Quebrando a Ignorância, que ainda está disponível na plataforma do Chamados à Excelência, Paulo, em Atos capítulo 9, foi o exemplo bíblico que o Senhor nos trouxe para a confirmação de tudo que se seguiria depois daquele momento, né? Quebrando a ignorância. E agora é Paulo que está fechando conosco esse ciclo, né? O exemplo de Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 1, quando ele diz a Timóteo: eu dou graças a Jesus Cristo que me teve por fiel, pondo-me no ministério. E o que Paulo está demonstrando aqui para Timóteo e também para nós, é que na verdade, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 9, que foi o encontro, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, é a mesma coisa que agora vai nortear ele no final da sua jornada. Lá no início, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o Senhor, ele diz para Ananias ir na casa aonde ele havia mandado Paulo chegar, dizendo para ele: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e muito vai padecer por amor à minha obra. Ou seja, eu escolhi Saulo. E a gente já trabalhou aqui, irmãos, que o convite, a chamada, ela é entregue para muitos, apesar de não ser entregue para todos, mas a muitos que o Senhor tem dado a oportunidade, depende do comportamento deles, a continuidade da desenvoltura da chamada. A gente tratou isso essa semana. E a gente percebe isso na vida de Paulo agora, quando ele revela essa carta a Timóteo no capítulo 1 do verso 12. Veja, ele diz: dou graças a Jesus Cristo que me capacitou. Então a chamada vem de Deus, quem capacita é o Senhor, mas é a maneira como eu me comporto depois de ser chamada é que determina aonde eu vou chegar, aquilo que eu posso fazer. Então olha o que Paulo está dizendo no intermediário disso a Timóteo: me considerou fiel. Então teve uma conduta para haver essa durabilidade, teve uma conduta para ter essa envergadura que tem a chamada de Paulo. E ele disse: olha, ele não é um falso modesto, ele trabalha com a verdade. E ele diz assim: olha, ele me considerou fiel. E me considerou fiel o quê? Porque ele é bom? Não, porque eu procurei caminhar com a fidelidade diante da capacitação que ele me deu, do convite que ele me fez. Lembra daquela aula que nós tivemos quando falamos sobre a postura acerca a mesa do banquete? Então, Paulo se enquadra perfeitamente nisso, para a gente compreender. E aí, ele termina esse versículo dizendo assim: pondo-me no ministério. Então veja, pondo-me, eu tô com esse copo aqui na mão, ele tá na minha mão e eu ponho ele aonde eu quiser. Eu ponho ele mais aqui para perto de mim, eu ponho ele aqui atrás, ó, em cima do teclado aqui do meu esposo. Eu ponho ele aonde quiser, uma vez que ele está diante dos meus olhos, uma vez que ele é meu, uma vez que ele está aqui comigo.
Então o que eu vejo? Eu vejo Paulo dizendo uma coisa que é isso que eu quero inaugurar a introdução da aula de hoje para você entender. Que de acordo com o que nós observamos aqui no verso 12, quando ele fala a Timóteo, eu percebo claramente uma frase e eu queria que você escrevesse essa frase aí no seu caderno de anotações. Quando eu olho para isso aqui, o Senhor fala assim comigo: não é você que tem o ministério, é o ministério que tem você. Esse copo está diante de mim. Não é ele que me tem. Sou eu que tenho ele. E se eu tenho ele, eu mexo e movo com ele da forma que eu quiser. Então, quando você é chamado por Deus e se comporta à altura daquilo que você foi chamado, vai haver uma desenvoltura tão grande, que vai estender uma durabilidade. Por quê? Porque quando Deus te chama e você se comporta como deveria, não é você que tem ele, é ele que tem você. E se Deus te tem de acordo com a capacidade dele e não com a sua, ele é eterno. E aquilo que ele tem, e aquilo que ele tem feito, e aquilo que ele tem para fazer na sua vida, não se adequa só nesse tempo, porque ele é eterno. Então qual é a nossa perspectiva de quem compreendeu a chamada e de quem está caminhando com Deus acerca da durabilidade da chamada? Quanto dura, Camila? Até onde que eu vou? Né? Se nós estamos trabalhando de constância o tempo todo, falando sobre o nosso comportamento terreno, você imagina então como é o comportamento de um Deus eterno acerca daquele que eles chamam? Daqueles que ele chama. É sobre essa perspectiva. Então, qual é a durabilidade de uma chamada? A primeira coisa que eu preciso compreender é essa. Não sou eu que tenho o ministério, é o ministério que me tem. E isso comprova o que o Senhor falou desde o dia em que ele chamou, quando encontrou Paulo no caminho de Damasco. Dizendo, não para ele, mas para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E isso corrobora o que Jesus deixou claro para todos nós, muito antes até de Saulo conhecê-lo no capítulo de número 9. João 15, quando ele diz o quê? Vai anotando essas referências aí, gente. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Então a primeira coisa para você que já está entendendo a formatação de para que Deus te chamou, qual a chamada que ele te deu, é essa. Não sou eu que tenho um ministério, é o ministério que me tem. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não se torna descartável depois que você compreende isso. Você não é descartável e nem as suas obras em Deus se tornam descartáveis depois que elas são concluídas em Deus. Não é como um carro apenas que estabelece aqui para chegar num destino e depois daquele destino vai para onde? Entende? Quando Deus te chama, ele inaugura o ponto de partida, mas ele não determina de cara para você aonde é o ponto de chegada aqui na terra, para que você entenda que tem que continuar abastecendo esse tanque. Anteontem nós falamos muito sobre isso, lembra? Eu gosto de refrescar para trazer um resumão nesse encerramento de tudo que nós temos feito e trabalhado em Deus nessa semana. Não é difícil acender uma fogueira, difícil é mantê-la. Mas quando você sabe aonde tem a lenha, oh glória a Deus, aí você não tem só a possibilidade de manter, mas também de determinar a altura do fogo, a grandeza da chama, porque aí não depende só de acender, mas de saber o caminho para manter. Então preste atenção, eu quero que você anote isso aí. Você não é descartável, assim como a chamada de Deus na sua vida não é. Lembra lá de Êxodo, capítulo de número 3? Qual é o memorial do Deus que te chamou? Vamos aqui lembrar a necessidade de reconhecer a autoridade de quem chama? Nós abordamos isso. Qual é o nome, o memorial de quem te chamou? Lembra daquele tripé? Do tripé? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quem é Deus de Abraão? Deus que promete. Deus de Isaac? Deus que cumpre. Deus de Jacó? O Deus que traz a manutenção. Então, se você quiser frisar esse tópico aí na durabilidade da chamada, quem é o Deus que dá durabilidade à chamada? É o Deus de Jacó. Só para você entender, é aquele que traz manutenção, é aquele que traz continuidade a algo que já foi feito. Então, não é sobre fazer, é sobre estender, é sobre dar continuidade a isso enquanto houver vida dentro de você. Agora eu quero abordar um segundo tema muito importante dentro desse tema da durabilidade da chamada, que são as circunstâncias do tempo, da idade, da vida, ok? Qual é a nossa perspectiva? De que na vida, tudo na vida do seu trabalho, você depende de um tempo para encerrar
aquilo que você começa. Só que a nossa perspectiva aqui na Terra, ela é muito limitada, e ela diz o seguinte, sobre a exemplo de uma aposentadoria humana, né? É que tem um prazo determinado para aquilo ali encerrar. Por quê? Porque conta com o tempo e com as circunstâncias da vida, né? Uma pessoa de 65 anos, ela tem direito a uma aposentadoria em razão da sua condição de vida, em razão da sua idade. E no céu, Camila, como é que é? É o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó não é a sua empresa. O Deus de Jacó, ele é eterno, aleluia. Ele se estende não apenas aqui à terra, mas também na eternidade. E o que eu estou querendo pontuar acerca disso? Sua chamada não acaba quando você fica idoso. Aquilo que Deus tem para a sua vida não se encerra quando a sua voz já não atinge o mesmo timbre e o mesmo volume de voz que você tinha. Ei, você não deixa de ser mãe do seu filho depois que ele se torna maior de idade e sai de casa para trabalhar e para viver a família dele. Ei, você não deixa de ser pai do seu filho porque agora ele tem uma casa, uma família para sustentar, uma empresa para desenvolver, porque agora ele tem condições de se manter. Quando ele te encontra, ele ainda te chama de mãe. Quando ele te encontra, ele ainda te chama de pai. Por quê? Porque a desenvoltura de uma chamada, porque aquilo que nós desenvolvemos acerca do que Deus nos capacitou, não tira de nós a dependência de Deus, mas acima de tudo, é isso que eu estou dizendo, não tira de Deus a possibilidade, ou melhor, a soberania de continuar sendo quem Ele é e de continuar te usando. Por quê? Porque a missão não é minha, a missão é de Deus. Porque não sou eu que me capacito, é Ele que me capacita. Então Deus não nos trata como corpos descartáveis. Por isso eu estou aqui declarando que se fosse uma pergunta, qual é a durabilidade de uma chamada? A resposta seria, enquanto você viver. Porque quem te chamou não foi o Ministério Público, quem te chamou não foi o governo da terra, quem te chamou não foi a empresa que você trabalha, quem te chamou foi o Deus de Jacó. E este é o memorial dele. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o que isso significa? Significa que ele promete, significa que ele cumpre e significa que ele mantém, que ele sustenta. Até quando, Camila? Até enquanto minha voz estiver bonita e tiver força? Não. Até o fim. Até quando, Camila? Enquanto eu tiver saúde para poder viajar de um estado para o outro e atender um compromisso por dia dentro de um estado, de um país? Não. Até o fim. Até quando, Camila? Até eu ter contatos e pessoas querendo me ver ministrando, cantando, pregando, ajudando em alguns lugares? Não. Até o fim. Até quando, Camila? Até enquanto o meu pastor, que é meu mentor, fica vivo? Não. Até o fim. Até quando, Camila? Até a minha mãe e o meu pai continuarem comigo depois que eles morrerem, acabou? Não. Deus está dizendo, eu te chamei e eu sou fiel e eu sou poderoso para ir contigo até o fim. Oh, aleluia. Aleluia. Então vamos lá, anote aí dentro dos tópicos. Você não é descartável. Segundo, as suas obras também não. Ou seja, aquilo que Deus te deu capacidade para fazer nele também não é descartável. Anote como referência desse segundo tópico Apocalipse capítulo de número 20, verso 12. O que está escrito lá? Em Apocalipse capítulo 20, verso de número 12. Deixa eu colocar aqui para você. Oh, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 20, verso de número 12. Olha a visão de João. Olha o que ele vê. Vi que os livros foram abertos. E um dos livros abertos, um deles, é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Oh, isso é muito sério. Gente, eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui. E eu creio que você está sentindo aí também, porque nós estamos compartilhando desse ambiente. É o que eu tenho orado. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E eles foram julgados de acordo com as suas obras, que estavam escritas aonde, gente? No livro. Então preste muito bem atenção, sejam boas ou sejam más. Aquilo que eu fizer aqui na terra, gera juízo, gera recompensa que pode ser positiva ou negativa dentro daquilo que eu fiz. Isso aqui é muito relevante para você entender
que absolutamente tudo que você faz vai gerar uma colheita, vai gerar uma recompensa. E aqui norteando a temática dessa tarde, que é sobre a nossa chamada e aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, ele está dizendo, você sabe até onde vai a durabilidade daquilo que eu te entreguei? Até a eternidade, até a entrada do portal que te leva para a eternidade, seja no céu ou seja no inferno. Para nós que estamos buscando fazer obras que glorifiquem a Deus, que exaltem o nome de Deus, que estamos buscando conhecimento, que nos gere entendimento, não para ficar vaidosos, mas para corresponder ao propósito daquilo que Deus nos confiou, para nós queremos crer então que haverá uma recompensa para uma eternidade celestial. E dentro disso, Deus está confirmando aquilo que nós estamos ministrando nessa tarde. Camila, até onde vai? Até a entrada dos céus. Até os portões celestiais da eternidade. O livro das obras será aberto. E ali haverá uma recompensa de acordo com as obras de cada um. Então, anote aí, até quando vai a durabilidade da chamada? Ela continua até depois da nossa morte. Através de quê, Camila? Eu vou aparecer em espírito depois? Não, nós não cremos nisso. Até depois da sua morte, reverberando através das suas obras. É por isso que você precisa trabalhar até o final. E quando eu digo trabalhar até o final, eu não estou falando sobre o serviço da terra, que traz enfado e cansaço, e tem prazo para a gente descansar. Eu estou falando sobre aquilo que nós fazemos para Deus. E aí lembra lá no início, o fazer para Deus não determina só aquilo que eu tenho nas minhas mãos, mas aquilo que eu juntei dentro de mim, conhecimento, capacidade, unção, poder, graça, compartilhamento daquilo que Deus depositou em mim, quanto o seu vaso de barro. E aí, meus irmãos, é disso que nós estamos falando. E aí, como é que essa obra, até onde isso se reverbera na eternidade? Perdão, depois da nossa morte, através das obras que nós fazemos. Então, coloque aí que a obra, ou melhor, a durabilidade da chamada, né? Aponta esse terceiro tópico aí. Ela continua até depois da nossa morte. Como? Por intermédio das obras que a gente fez em vida. E isso aqui se estende, gente. Não apenas a nível de recompensa do que Deus vai me dar e tem para te dar acerca das suas obras aqui na terra, mas se estende através das vidas que você alcança. Porque não é sobre ter coisas, é sobre tornar pessoas abertas, aptas, hábeis, habilidosas para aquilo que Deus tem a fazer através da vida delas. E aonde a gente vê isso? Anote aí a referência. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6. Porque eu não quero aqui que você ache que a durabilidade da sua chamada tem a ver com a quantidade de templos que você pode construir, com a suntuosidade dos templos que você pode construir. Pastor José Satírio tem um testemunho muito interessante sobre isso quando ele chegou na Colômbia, aonde ele fez uma obra extraordinária e Deus, o instruiu nessa obra, um grande templo, mas tendo a oportunidade de ouvi-lo no último congresso que eu participei do Fogo para o Brasil, ele ministrava que agora, depois da obra estar concluída e tudo está pronto, ele queria ampliar algumas coisas dentro do complexo que já está construído da igreja que o Senhor confiou a ele na Colômbia. Mas ele se interessou demais em fazer isso, mas de repente ele ouviu a voz do Senhor. E eu acredito que ele tem para lá dos seus 60 anos, me perdoa, pastor Satírio, se eu estiver errada. E ele disse que o Senhor disse para ele: filho, faça uma obra no Butão. É um lugar que é difícil de achar até no mapa. E olha que eu estou falando de um ministério que já tinha uma envergadura, inclusive no campo missionário, muito vasta. Só que ele estava lá olhando para os ferros, para a areia, para o cimento, de tudo que ele ainda tinha para fazer dentro daquele tempo. E aí ele pensou consigo: amém, eu vou fazer isso. Mas lembra de uma das nossas lives aqui? Quando a gente falou que obediência não é só fazer o que Deus manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando? Ele pensou assim: amém, Senhor, assim que eu terminar essa obra aqui, eu vou então começar uma obra lá no Butão. Deixa eu só terminar essa obra aqui. E aí o Senhor falou para ele: Satírio, relato dele, eu não uso ferro, eu não uso cimento, eu não amo ferro, eu não amo cimento, eu amo pessoas.
Então a extensão daquilo que Deus continuará fazendo, mesmo depois que nós não estivermos mais aqui, se manifesta através da maneira como nós servimos as pessoas, da obra que nós fizemos para Deus, servindo as pessoas, trazendo clareza às pessoas, entendimento para as pessoas. Imediatamente ele paralisou a obra e foi fazer missão no Butão. Por quê? Porque aquilo que vai dar continuidade ao que nós nos decidimos e nos propomos fazer para Deus, não tem a ver necessariamente com aquilo que nós fazemos com as mãos, mas a obra que nós permitimos com que Deus faça na nossa vida para atrair outras pessoas. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 6, a gente vê Paulo ministrando sobre isso, falando sobre isso, acerca da vida de Timóteo. Aqui, ó, 2 Timóteo, verso de número 6. Quando ele fala que ele já está preparado, né? Porque ele já sabe que ele vai ser sacrificado. E aí ele está escrevendo e falando a Timóteo, ele lembra Timóteo de despertar o dom que há em Timóteo. Para quê? Para dar continuidade àquilo que Deus confiou a Paulo. Por quê? Porque Paulo tem consciência daquilo que nós tratamos algumas aulas atrás. Eu estou na missão, mas a missão é minha, gente? Não, a missão é de Deus. Então ela continua. Ela continua. E como é que eu vivo isso? Dando durabilidade à minha chamada até o fim. E assim eu vou continuar em uma missão que ainda que na minha carne eu não esteja presente, eu participei dela até o fim, antes de ser recolhido. Então, quando Paulo sabia que já estava às vésperas da sua morte e do seu fatídico dia, ele diz assim para Timóteo: porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Mas no verso de número 5, olha o que ele diz: tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do ministério. Que ministério, gente? Que ministério? O ministério que o próprio apóstolo despertou em Paulo. É que eu não estou achando aqui, mas eu queria achar de maneira... Meu Deus, onde eu fiz essa anotação? Cadê? Peraí, gente. 2 Timóteo 1:6, maravilha, 1:6, é isso mesmo, está certo. Eu que li no lugar errado. Olha o que ele diz: peço que lembre-te e despertes o dom de Deus que está em ti. Ou seja, o dom de Deus que está em ti, em Timóteo, mas que lhe foi concedido, ou seja, despertou, abriu em que hora? Ele diz assim: pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando isso para Timóteo. Então veja, a continuidade de tudo aquilo que o Senhor escolheu Paulo para fazer, vai dar continuidade, mesmo depois da morte dele. Camila, você não está frisando isso de um modo errado? Não, não estou não. A Bíblia diz que as obras de Abel, que no caso aqui é a obra da fé, né? A fé dele, aquilo que ele manifestou aqui na terra, continua falando até o dia de hoje, disse o autor da carta aos Hebreus. Aí o texto diz assim: pelo que Abel, pela fé. Aí o texto diz assim: o homem que fala depois de morto. E aí eu te pergunto, pode alguém falar depois de morto? Claro que não, porque de acordo com a nossa fé e com o que a Bíblia diz, depois da morte segue-se o juízo. Mas o que o autor da carta aos Hebreus está falando? Ele está falando que as obras, e no caso de Abel, a obra da fé, aquilo que ele manifestou aqui, reverbera até o dia de hoje. Paulo está dizendo, uma das maneiras de estender a durabilidade daquilo que Deus me confiou, é fazendo com que a missão que Deus me deu seja compartilhada. E ela passe por intermédio e pela vida de outras pessoas. Timóteo já tinha um dom, uma chamada, mas quem foi Paulo? Alguém que despertou aquilo pela imposição das mãos dele. Então, anote isso aí, ela continua até depois da sua morte. Como? Por intermédio daqueles que você alcançou, através da chamada que Deus te deu, através daquilo que Deus te confiou. Falando sobre isso, eu queria trazer um exemplo literal da minha vida. Para exemplo da aula de ontem, a gente ser a verdade que a gente prega. Eu coloquei aqui para eu não esquecer sobre essa importância, né? Deuteronômio capítulo de número 34, verso 9. Sabe o que o texto diz lá? São as últimas palavras. Moisés também sabe que está chegando ao final. E lá no capítulo 34, o texto diz que ele impõe as mãos sobre Josué e habilita Josué a seguir com o quê? Com a missão. Então, a durabilidade da minha chamada precisa, dentro dela, é isso que vai determinar a sua extensão, ou melhor, a capacidade
da sua extensão. Primeiro, a minha consciência de que é até o fim. E antes que este meu fim chegue, eu preciso estender essa durabilidade, fazendo com que aquilo que Deus me confiou passe por intermédio, passe para outras pessoas e assim sucessivamente. E foi assim que a gente chegou aqui e é assim que a gente está aqui até hoje. Então, quando eu falo de mim e eu lembro disso, eu não consigo falar da durabilidade, eu não consigo falar da chamada de Deus na minha vida sem fazer, por exemplo, a citação da minha cunhada, a pastora Helena Raquel. Eu quero deixar ela aqui como exemplo. Exemplo de alguém que impôs as mãos, que ministrou, né? Que me ajudou muito no início dessa chamada. Porque através dela eu consegui entender um dom que já havia em mim, mas que eu só vi possibilidade de ser despertado quando eu havia ministrar, né? Então, ela deu continuidade a isso e isso hoje se estende em mim, a tal ponto que a missão é uma só. Eu sou outra pessoa e Deus tem me chamado para fazer coisas às vezes distintas do que confiou até mesmo a ela, mas por intermédio dela, aquilo que havia em mim foi despertado para eu compreender aquilo que ia ser feito. Então todas as vezes que eu vou falar do ministério que o Senhor me confiou, daquilo que Deus fez, isso passa pela vida dela. Você compreende isso? Deus então está dizendo isso, seja por intermédio da vida de alguém que tem passado por você, para você se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, ou seja isso através da sua vida, para que você se torne a pessoa que vai despertar o que outras serão em Deus e para Deus. A gente vê isso entre Elias e Eliseu. Teve uma hora que Elias aqui na terra, ele pensou, não sou melhor do que os meus pais. Ok, então volta e unge Eliseu em teu lugar. A gente vê isso em Moisés e em Josué, né? A gente vê isso em Paulo e em Timóteo. Eu só queria usar o exemplo de alguém em vida que está no exercício da chamada para poder provar isso para você, né? Para mostrar para você que é assim, que ela também tem alguém aonde ela vem passando sucessivamente e assim até o final. Então a gente precisa compreender que é nisso que está a durabilidade da chamada. Camille, se alguém não honrar e não entender esse processo, aí você volta lá para Apocalipse capítulo de número 20. Porque mesmo que aqui na terra você perceba que alguém não está compreendendo a oportunidade daquilo que você pode oferecer, lá no céu tem um livro. E nesse livro estão as informações daquilo que você fez e da maneira como você permitiu o seu ministério servir outras pessoas, ok? Para fechar, anota aí agora. Escreva isso aí que eu vou lhe dizer agora. Eu vou até o fim. Para fechar a temática de hoje, que é altamente profética. Eu vou até o fim. E anote aí como referência o porquê você vai até o fim. Depois você vai meditar Jeremias capítulo 20 e Jeremias capítulo 21. Há um versículo no capítulo 20. Camila, qual é o versículo? Tarefa de hoje. Você precisa meditar no que está lá. Aonde Jeremias fica muito cansado ao longo da jornada. Porque Israel não se convertia, não se arrependia. E isso vai gerando nele um enfado tão grande que ele se lembra de quando Deus chamou e se lembra agora de onde ele está. E no auge do cumprimento do exercício da sua chamada, vendo que ele não tinha todos os frutos que imaginava que ia colher, ele vai falar, vai lamentar algo. E aí ele diz assim, tu me iludiste. Ele está falando com Deus, presta atenção, gente. E iludido eu fiquei. A palavra do Senhor deixou muito claro, o Senhor fez algo com Jeremias e é isso que ele faz conosco antes da conclusão da nossa chamada, antes do fim da nossa vida, né? Jeremias está cansado, fastiado, irritado, triste, porque ele não está vendo os frutos, não está vendo o arrependimento do povo. Mas as suas obras ecoam até hoje e ecoaram sobre aquele povo do cativeiro. Escute isso. E no momento de tristeza, pensando que não vai mais dar conta daquilo que Deus confiou a ele, ele diz assim, tu me iludiste. Gente, muita atenção para a gente fechar nesse diálogo de Jeremias. Ele me disse, tu me iludiste e iludido eu fiquei. Por quê? Porque quando o Senhor me chamou, o Senhor disse que eu ia plantar, que eu ia derrubar. Essa era a palavra do Senhor para ele. Mas vendo que não gerava resultado, ele manifesta a sua tristeza. É uma live, gente, não dá para estender muito, então eu vou passando aqui superficialmente, a grosso modo, para você entender o fim, né? E aí ele disse assim, quando ele diz, tu me iludiste e iludido eu fiquei,
ele vai afirmando que ele não quer mais dar continuidade a esse exercício, desse ministério. Só que ele mesmo diz, mas enquanto eu falava estas palavras, que palavras, gente? As palavras do meu arrependimento, as palavras do meu cansaço, as palavras da minha dor, as palavras das minhas circunstâncias, a palavra do momento que eu estou vivendo, dos frutos que eu não estou colhendo, dando continuidade à jornada que o Senhor me confiou, as palavras do meu cansaço. Eu preciso falar sobre esse momento antes de concluir a durabilidade da chamada nessa aula, porque Deus falou comigo que tinha gente que entra hoje e estava assistindo agora, que está com vontade de largar tudo e de parar, porque só se cansa e não consegue ver o avanço. Quando você pensa nisso e não consegue largar, vai acontecer com você e acontece comigo e conosco o que aconteceu com Jeremias. Nós começamos a lembrar que a palavra dele sobre nós é maior do que a palavra da minha dor, é maior do que a palavra do meu cansaço, é maior do que a palavra da minha tristeza. Jeremias vai dizer, as tuas palavras, ele não diz as minhas geram cansaço, as minhas geram tristeza, as minhas são palavras que me geram vontade de desistir, mas quando eu lembro das tuas palavras, aí ele diz, a tua palavra é em mim, como um fogo que me queima até a alma, e que me invade até os ossos. Isso sustenta uma temática de filosofia ministerial que eu carrego até hoje na minha vida. E a exemplo do que Paulo viveu, eu digo para vocês uma coisa aqui. Fazer a obra de Deus não é fácil, mas fugir dela dá mais trabalho. Então pare de fugir, você que está me ouvindo agora. Pare de fugir. Esses ciclos de repetição para desistir, achando que Deus não é com você, porque você não consegue romper, são as suas palavras. A palavra de Deus, ela continua sobre você. Então você tem que olhar para a palavra dele. Vou lhe dizer mais, sabe por quê? Porque você não vai fugir. Você não vai conseguir desistir. Você pode ter dinheiro, carro, casa, família, a realização completa da sua vida. Ela só vem quando você cumpre o propósito pelo qual Deus te chamou. E é por isso que eu afirmo que fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela dá muito mais trabalho. Por isso, no dia que o Senhor chamou a Saulo, ele disse, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele está dizendo, você não vai parar a igreja, não. Se você continuar perseguindo ela, você vai continuar vivendo aí, nessa mesma dificuldade. E agora para vocês que estão me ouvindo, vai continuar chorando pelos mesmos motivos, vai continuar frustrado. Veja o que Jeremias está dizendo. Teve uma hora que até ele pensou em parar. Até ele ficou chocado com o que estava acontecendo. Mas ele mesmo dizia que não era capaz de concluir isso, de largar isso, porque a palavra do Senhor queimava nele. E aí ele vai dando continuidade ao texto, e aí ele diz assim, mas o Senhor está comigo como um valente terrível. E eu gosto porque Jeremias podia falar o Deus de Abraão e tantas outras memórias do nosso Deus, o Deus de Isaac. Mas sabe o que ele diz? O Deus de Jacó está comigo. Aleluia! Aquele que dá continuidade, aquele que vai comigo até o final, aquele que não me deixa quando eu quero deixar ele, aquele que não me deixa quando eu quero desistir daquilo que ele me confiou. Ele está comigo como um valente terrível, o Deus de Jacó. Oh, aleluia, aleluia. Não desista. E agora eu não vou me preocupar com a estrutura do sermão, eu vou ministrar aquilo que Deus está me mandando sobre as vidas que estão me ouvindo. Você que parou, e você que é tentado a desistir, você é de carne e osso como eu, isso é normal. Mas a palavra de Deus que está sobre a sua vida, ela garante a continuidade e a durabilidade da sua chamada. E para fechar esse momento, Daniel capítulo 12, verso 13. Depois da revelação das 70 semanas, Daniel fica tão chocado com o volume, o conteúdo, a robustez daquilo que Deus está entregando, e ele se sente tão participante daquilo, que é como se ele quisesse ajudar e ter um discernimento melhor dos tempos, para ele conseguir ajudar, se envolver na missão. Mas ele não vai ter vida para viver tudo isso, porque isso é para o final, não é para agora, mas Deus inclui ele agora. Deus está dizendo, ei, você só precisa estar incluído agora. Você só precisa estar incluído agora. O fim é comigo. E quando ele demonstra essa preocupação,
ele diz que quer saber o prazo e a especificidade de quando tudo aquilo vai acontecer. Sabe como Deus responde a Daniel? Isso está no final. É um dos versículos finais, se não for o último versículo do livro, do capítulo 12 de Daniel. Deixa eu abrir aqui que eu quero me certificar disso que eu disse agora. É isso mesmo. É isso mesmo. É o último versículo do último capítulo do livro de Daniel. Quando ele tem essa revelação, o Senhor diz assim para ele, diante da pergunta dele, Senhor, né? Até quando? Quando é que é esse tempo? Ele disse, olha, bendito é aquele que vai chegar até os 1305 e 30 dias. Tu, porém, Daniel, oh, aleluia, vai e segue o teu caminho. E qual é o teu caminho? Tá aqui, verso 13. Vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. E eu quero fechar dizendo isso para você. Tu, porém, vai até o fim. Deixa eu ver aqui que tem duas das minhas convidadas. Deixa eu ver qual que eu consigo chamar aqui pra gente encerrar. Peraí, deixa eu te apresentar. Gente, essa minha convidada que chegou aqui agora é a missionária Raquel Lima, ok? Raquel Lima. E ela congrega na nossa igreja, né? E Deus tem despertado, projetado, ele tem sacado a Raquel da aljava dele como uma flecha para acertar o alvo. Amém. E eu amo muito ela. Falei até errado, conjuguei, né? Mas eu a amo muito. Mas sabe por que ela está aqui? Porque ela é exemplo, ela teve na casa dela exemplo do que nós estamos falando hoje aqui. Raquel, a gente está tratando que a durabilidade de uma chamada ela é eterna, ela vai até o fim. E a gente fechou o conteúdo dessa aula ministrando sobre Daniel, capítulo 12, verso de número 13. Sim, que eu amo. É quando ele, depois da revelação das 70 semanas, tenta compreender um pouco melhor sobre os tempos, a fim de se incluir. Mas o Senhor diz para ele, Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque haverá recompensa, refrigério no final dos seus dias. E aí, amiga, eu tô feliz de você estar aqui. Fala, Raquel, fala com a gente. Ai, gente, que alegria. Amiga, que honra. Eu não tinha nem roupa para esse evento, nem deu tempo de ir no shopping. Falei, vou botar um vestido dourado, aleluia. Eu estou muito alegre, honrada de verdade, porque amo sua vida, amo seu ministério. Sua vida é um presente para mim, enfim. Quando você me falou desse tema de hoje, justamente o tema de hoje, eu me lembrei justamente, eu anotei o texto de Daniel, porque eu iria falar justamente sobre esse texto, porque na minha infância, no início da infância, eu ouvi muito esse texto do meu pai. E quando você falou sobre Jacó, sobre o Deus que dá continuidade, meu Deus, o que é isso? Eu me lembro exatamente do meu pai reunir os filhos e abençoar filho por filho. Hoje fazem 21 anos que Deus já o levou e eu e meus irmãos, nós vivemos debaixo de palavras, promessas, profecias que foram proferidas da boca dele. Meu pai morreu aos 55 anos de idade e quando você falou o tema de hoje sobre a durabilidade da chamada, de alguém que chega aos 50 anos de idade, de alguém que chega aos 65 anos de idade, e na mente, né, pensa, não, eu já estou cansado demais, eu já estou velho demais, então é melhor eu parar. É claro que chega uma idade e a pessoa não dá para dar continuidade à chamada, a flexibilidade que tinha antes, no início. Mas isso não é desculpa para que pare a chamada, para que pare o propósito. Não vai avançar na mesma velocidade de antes. Fala. Não é isso, estou concordando. Não vai avançar na mesma velocidade de antes, com a mesma agilidade de antes. Mas a chamada só para quando você morre. E nem assim. Porque aquilo que foi plantado na vida de outros, aquilo que foi plantado na vida de pessoas, mesmo depois da sua morte, ela continua clamando, ela continua viva. Então eu estou aqui como prova viva de que a chamada de Deus na vida de alguém não morre, ela não para, ela não termina. Eu era criança
E meu pai, que já dorme no Senhor, minha mãe, que é uma mulher de Deus que está viva, mãe, um beijo. Foi exatamente assim que nós fomos criados. Debaixo da promessa de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo das diretrizes do céu, daquilo que Deus tinha para nós. E você havia me falado sobre o poder disso, né? O poder da chamada de quem permanece, de quem continua. Há quem pense que a chamada ela é apenas para aquele tempo específico. Não, Raquel, Deus me chamou até essa certa idade. Depois dessa idade em diante, eu vou me aposentar, eu vou parar, eu vou descansar. E meu pai dizia que o descanso dele era no céu. E foi, de fato, e verdade. E até hoje eu me encontro com pessoas, encontro com irmãos, encontro com amigos que ele ganhou para Jesus, que ele cuidou, que ele foi intercessor e até hoje vê os frutos daquilo, vê os frutos Amém. do que ele plantou na vida dos outros. Isso me levanta, isso me anima, isso me fortalece. Em saber de que aquilo que ele foi plantado não morreu, não findou, não acabou. Isso. E continua, perpetua. Raquel, me Diga. lembra aqui, vocês são quantos irmãos? Eu sou a quinta, nós somos 5. Eu sou a caçula de 5 filhos. Isso. Eu queria trazer para vocês uma coisa muito interessante, tá? São 5, né? Sim. A Raquel é a caçula. Todos os irmãos dela servem ao Senhor de maneira muito ativa na obra do Senhor. E isso, como vocês ouviram dela, é resultado da entrega do pai e, graças a Deus, da mãe, irmã Maria, que está conosco até hoje. Isso. E a Raquel, ela tem uma coisa muito interessante. O pai dela acreditava tanto nessa durabilidade da chamada que ele fez como Jacó. E eu quero trazer isso aqui. Posso, Raquel? Aquela situação? Por favor. Ele sabia que ele ia partir. E aí, ciente disso, ele chamou os filhos e abençoou todos os filhos. Exceto, pessoalmente falando, a Raquel. Porque ela era caçula e não podia entrar e uma série de coisas, enfim. Ela não foi no momento para ouvir, para entrar, para receber aquela coisa. Os outros irmãos, sim. E passou. Ela precisou administrar isso com certa dificuldade, porque todo mundo teve oportunidade de se despedir, de assim receber uma bênção direta, né? E ela, na ocasião, não. E isso me chama a atenção até hoje, e é por isso que ela é uma das referências que estão aqui, porque, profeticamente falando, porque eu acredito no exercício da profecia, eu não tinha noção disso certa feita, quando Deus falou comigo, e eu disse assim, Raquel, eu não sei, eu não conheci o seu pai, mas houve algo que ele falou antes de partir sobre você, especificamente sobre você. E eu não sabia por que especificamente sobre ela, se ela está num grupo de 5 irmãos. E ele falou algo sobre você, Raquel, e isso vai reverberar. Eu não sei quem era o seu pai em Deus, mas Deus conhecia o seu pai. Aleluia. E em cima daquilo que ele pediu a Deus, Deus ouviu a oração dele sobre algo que ele falou com você. Aleluia. E aí ela do outro lado disse, Camila, talvez você não saiba disso, mas o meu pai, eu fui a única das filhas que não tive a oportunidade de falar com ele no momento da despedida, antes dele partir. Ele abençoou todos os filhos e eu não tive essa oportunidade. Mas você falando isso hoje confirma que o meu pai era esse homem mesmo. E, obviamente, ela ficou fora de um contexto físico, mas ela ficou completamente preenchida e talvez até mais abençoada no contexto espiritual. Eu vou te falar por quê. Porque, imagina, eu fico pensando, só a eternidade vai revelar. Uma vez que ele não pôde vê-la, o que ele pediu a Deus sobre a vida dela. E hoje, a Raquel tem um ministério, e eu posso falar isso aqui. Deus abriu um leque, depois eu queria que vocês entrassem na rede social dela. Quem quiser pode seguir, porque na vida dela tem conteúdo, tá bom? Se eu não me engano, o arroba dela é @Miss Raquel Lima, não é, amiga? Não de Miss Brasil, é de missionária mesmo. E ela é essa pessoa maravilhosa. Eu queria que vocês depois entrassem para ver a desenvoltura, a chamada, aquilo que Deus tem feito na vida da Raquel e através da vida da Raquel. Eu quero deixar isso aqui como uma das tarefas de hoje, tá bom? Ouça a indicação, a instrução que eu estou dando para você aqui, tá bom? Depois você entra lá no arroba dela, segue ela. Por quê? O pai dela foi, pastor Bonifácio, um homem que orava e paralítico andava. E hoje ela está aqui.
e ela não recebeu aquela bênção direta da mão, mas está debaixo de uma palavra. Oh, Amém. aleluia. Aleluia. E aí Deus me usou na época para isso, na vida dela, e ela disse, amiga, aconteceu isso e isso, então eu creio que realmente o meu pai falou algo com Deus, né? Aleluia. Eu, por exemplo, não nasci num lar cristão, mas graças às orações, e como eu já coloquei aqui, é exemplo de alguém que é prova viva, porque hoje aqui a Raquel é prova viva, porque o pai dela já partiu para o Senhor. Mas na minha vida, a pessoa que eu tenho nesse apontamento é a pastora Helena Raquel, que está viva, e é prova viva do que eu estou dizendo, pela maneira robusta que vive e que dá continuidade ao ministério dela. Por quê? Porque no testemunho dela, por exemplo, que ela conta recentemente, está disponível no canal dela, e agora eu estou falando da Helena Raquel, pastora Helena Raquel, ela, por exemplo, tem, para cuidar da saúde, precisou disponibilizar um tempo onde já não podia atender a mesma gama de convites fora do estado de onde ela mora, por causa da igreja, por causa da faculdade, por causa da imensidão de livros que ela tem escrito nesse tempo, ou seja, gerado legado, estendido a durabilidade da chamada. E dentro disso, ela acaba se tornando prova viva. Por quê? Porque é alguém que demonstra que as formas pela qual Deus começa a agir podem mudar. Mas o fato de sermos escolhidos para que Deus continue agindo não muda. Então a gente tem aqui agora dois comparativos. Esse que eu trouxe e esse aqui, ó. Esse rosto moreno e abençoado. Moreno não, né? Morena? Não. Quando ela fala moreno, eu digo, né? Como é que ia falar? Rita. É preta, né, minha filha? Isso. Aleluia. Maravilhosa. Te amo, minha amiga. Que tem despontado, sabe? Amém. Porque está debaixo de uma palavra. E só para não ficar nenhuma dificuldade aqui, não é só a palavra do Pai. Isso conta muito, mas é a palavra de Deus na boca do Pai. Aleluia. Tá bom? Eu queria que vocês conhecessem a Raquel, por isso eu trouxe ela aqui. Gente, que alegria. Amiga, muito obrigada. Eu te Agradece amo. a igreja, agradece a oportunidade aí, gente, manda beijo. Eu quero agradecer. Que honra, que alegria. Eu te amo. Muito obrigada. Você é demais. Amo e ainda fico devendo. Um beijo. Deus te abençoe. Beijo, meu povo. Tchau. Deixa eu ver a outra pra gente orar junto e encerrar, gente. Maravilha. Deixa eu ver aqui então, gente. A última que vai orar por nós. Pastora Thalita, pastor Arthur. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje na nossa live de encerramento do movimento Chamados à Excelência. E a gente está terminando com, sabe, com o selo de Deus, trazendo aqui testemunhos de que a durabilidade da chamada não se encerra quando a nossa vida se encerra ou quando as nossas forças físicas se esvaem, né? Mas elas continuam reverberando. Né? Através do legado que a gente deixou, da obra em Deus que a gente manifestou, e isso se reverbera através da vida de pessoas. E ainda que às vezes isso não seja tão reconhecido na vida de pessoas, né, que identifiquem isso, isso se cumpre na eternidade, conforme disse João em Apocalipse capítulo 20, sobre o livro das obras, né? Então, ainda que alguém esqueça, que na terra Deus não esquece. Paulo, ele encerrou a carreira dele dizendo assim: combati o bom combate. Bom combate. Né? E um bom combate. E ele mostra para mim nessa expressão que ele não teve pretensão de chegar no final para dizer eu venci. Mas o que ele quis deixar claro para Timóteo e para a gente é que ele não parou de combater até o último dia da sua vida. E isso é muito importante. E você, pastor Arthur, eu já ouvi um pouquinho do seu testemunho sobre a sua mãe. Eu chamei hoje aqui gente que é referência da continuidade do legado, do investimento que alguém fez e está hoje cumprindo o ministério e vivendo a chamada. Então, dentro desse tema, sela aqui com a gente aquilo que pode selar para a gente fechar essa live de hoje, confirmando tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Fica à vontade. Amém. Camila, incrível. Eu não sei se você sabe, mas eu posso dizer que 95% de todos os sermões que eu já preguei, que eu prego, eu sempre termino com esse texto do apóstolo Paulo. Parece até um jargão meu, eu sempre termino com combati o bom combate, sempre termino que na minha oração a gente possa terminar, chegar no fim da vida e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, a vida da gente, né, essa jornada que nós estamos vivendo, é uma vida que a gente vai passar por momentos difíceis. Eu brinco que a gente não está num cruzeiro de férias, né? A gente está mais num navio de guerra. A gente vai enfrentar dificuldades e vai ser necessário para o cumprimento e o término da nossa chamada
que a gente entenda isso, né? Que a gente não chegue achando que vai ser tudo simples, mas que a gente tenha disponibilidade de ir até o fim por amor ao Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele nunca fica satisfeito com aquilo que nós fazemos em Deus. Então, eu entendo que essa durabilidade vai querer ser interrompida por vários fatores. Às vezes, por uma dor, uma tristeza, como você bem falou, um cansaço. Para algumas pessoas pode ser um pecado. A gente vê que o diabo tentou interromper o chamado na vida de Sansão com uma mulher. Não é para interromper através do pecado. Na minha vida, eu entendi claramente uma artimanha do diabo para interromper o chamado que Deus tinha na minha vida com a morte da minha filha. Era como se ele quisesse causar uma frustração dentro do meu coração, né? Um sentimento de orfandade, né? Tô sozinho, cadê Deus aqui nessa situação? Se eu entreguei a minha vida por amor ao Senhor, ao chamado que Ele me deu. E é isso que acontece comigo. Então, por isso que eu acho que se eu pudesse acrescentar algo aqui, que já foi tão enriquecedora, tudo que eu assisti aqui, é que a gente tenha essa consciência que o nosso chamado é a durabilidade até o fim, que a gente precisa ter entendimento e discernimento, que no meio do caminho, forças contrárias podem vir para impedir o nosso chamado, mas isso só é a prova viva e que aquilo que nós estamos fazendo para Deus tem relevância e que a gente precisa continuar até o fim. Amém. Então, foi mais ou menos isso que eu vivi, que eu experimentei na minha vida. Eu me lembro que teve eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei, graças a Deus, né? Não falo isso com nenhuma arrogância, nem para dizer que eu era boa, porque eu realmente sofri muito. Mas eu lembro que houve um momento muito específico de muita cura de Deus para mim nesse momento do meu chamado, que quando a minha filha morreu, eu conversei com um pastor amigo, muito querido, e ele compartilhou comigo que ele também tinha vivido essa dor, né? Também tinha perdido um filho, e ele disse assim para mim algo que eu nunca tinha percebido nas escrituras. Ele disse assim: Thalita, a Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo que ele tinha, ele recebeu restituído no dobro, não é? Bens, enfim. Mas os filhos não. Foi a mesma quantidade. Por quê? Porque para Deus nossos filhos nunca deixam de existir. Mesmo em vida ou não. Aquilo ali foi a cura do Senhor na minha vida. Foi como quem Deus mesmo dissesse assim para mim: eu nem vou te restituir tuas filhas, porque a tua filha que eu levei nunca vai deixar de existir, nem para você, nem para mim. Deus. Então simplesmente continua. Aquilo que eu te der agora é só acréscimo, sabe? Para você continuar o teu chamado, para você não desistir. Então a palavra que eu deixo para todo mundo que está ouvindo aí essa live é isso. Algumas coisas podem vir para interromper o teu chamado. Pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser um sentimento de frustração. E o diabo é especialista nisso, né? Porque agora ele é órfão, ele quer colocar esse sentimento de orfandade na gente. Então, não se deixe ser persuadido por Satanás. Você é filho, a presença de Deus é sempre constante na sua vida. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Se você está num momento bom no teu ministério, Deus está com você. Se você está num momento ruim, Ele também está com você. Eu amo quando Deus diz assim: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. É como se Deus estivesse dizendo, eu digo 3 vezes, eu faço uma tripla redundância para você dizer, para você ter certeza que eu nunca vou deixar você, que eu sempre estarei com você. Então, tendo esse entendimento que Deus está sempre com a gente, que Ele nunca nos deixa, a gente também nunca vai deixar Ele, nem nunca vai deixar o propósito que Ele colocou na nossa vida para que a gente possa cumprir. Na alegria, na tristeza, é um casamento. Na saúde, na doença, é para sempre, é para a vida eterna. Maravilhoso, gente. A pastora Thalita dispensa apresentações. Até quem não conhecia, agora conhece. É isso aí que vocês estão vendo. Diante de Deus, eu não tenho absolutamente mais nada para acrescentar. Depois, eu quero fechar sentindo sabor e ruminando aquilo que ela acrescentou na nossa vida aqui agora. Pastora Thalita, pastor Arthur, meu Deus! Muito obrigada. Imagina. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração. Eu estou honrada de estar aqui com você. Perdão que eu não te respondi antes. Essa é a vida de uma mãe de... Imagina, correria. Obrigada, acrescentou demais, demais. Deus muito abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau, paz, pastor. Paz. Eu sempre fico na dúvida. É a pessoa que fecha, né? Vamos orar, meu povo. Oh, glória a Deus.
Deixa eu ver uma última aqui, para ela orar, para fechar. Deixa eu ver se ela veio, se ela tá aqui. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu tô muito feliz, muito, com esse projeto da pastora Camila. Tem que falar pastora Camila para poder ficar mais sério, né? Olha lá. Mas eu tô muito feliz porque, assim, eu tô vendo que, de fato, Deus está... Tudo que Deus tem feito na vida da Camila já é evidenciado há muito tempo, mas ela tá trazendo todo esse conteúdo para nossa era digital e tá vindo de um jeito tão, tão incrível. Camila, eu vendo você falando aqui, mandando anotar os tópicos, tipo assim, com uma maestria, com uma leveza, com uma clareza, que eu falei, meu Deus, nasceu para isso. Nasceu para isso e não sabia. Não, acabou, parou tudo, parou, não tem como. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu tava olhando, eu falei, gente, Deus é muito na vida dela mesma. Eu sei que não precisa falar isso, porque todo mundo já sabe, eu já sei, você já sabe. E amém, eu adoro que você fica com vergonha de ver no olhar, tipo assim, não quero que fale disso. Mas não tô nem aí, eu vou falar o que eu quiser. Vou te cortar. Eu vou te derrubar já. É nítido ver que Deus é na sua vida, porque todas as coisas que Deus te confia, Camila, Deus faz dar certo. E eu quero louvar a Deus porque eu já quero profetizar sobre sua vida que esse projeto ainda é muito pequeno perto do que Deus fará. Deus te dará projetos tão maiores, mas tão maiores, que vai englobar não só a nação brasileira, mas outras nações. E o Senhor vai se encarregar de fazer isso, vai te dar tanta sabedoria, vai te dar maestria, sabe, para poder coordenar os projetos. Você vai ficar assustada. Como a sua mente, como a sua cabeça vai pensar coisas. Às vezes você vai estar dormindo assim, vai acordar e vai falar, gente, tive uma ideia, pensei num projeto, porque o Senhor, o Espírito Santo, ele é mestre, ele é professor e ele tem prazer de instruir os seus em toda a verdade, em todo o conhecimento. E eu declaro isso sobre sua vida, tá, minha amiga? Eu recebo. O que mais que eu posso falar? Eu tô meio tímida. Gente, então... tá aqui. Fico emocionada, você tá vendo? Eu fico. Eu também. Tá aqui a Gabriela, ela vai orar abençoando a gente. Então, deixa eu dar aqui minhas palavras finais. Primeiro, gratidão. Gratidão a Deus, a vida das nossas convidadas e principalmente a você que tá com a gente aqui até o fim, né? Lembra que eu falei com vocês sobre humildade? Eu sou mais velha do que a Gabi, mas eu reconheço o que está sobre a vida dela. E eu quero me submeter àquilo que eu sei que Deus confiou a ela para nos abençoar aqui. Tem que ter humildade aí do outro lado também, para você reconhecer aquilo que Deus confiou à vida das pessoas para nos abençoarem. Lembra do que eu falei sobre paciência? Obrigada pela sua, Deus te abençoe. E agora vamos exercitar a humildade, que é mais do que um sentimento, é um comportamento. Gabi, sela e abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que você que está em casa, que você feche os seus olhos. E se você puder, coloque a mão no seu coração e abra o seu coração. Não só coloque a mão, mas abra. Porque o Espírito Santo vai selar tudo que foi liberado aqui durante esses dias através da sua vida. Deus, diante da tua presença nós nos encontramos. Estamos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero render graças ao Deus verdadeiro, ao único digno de toda adoração. Aquele que o tempo não muda quem ele é. Aquele que as estações não apagam a grandeza dele. Bendito seja o teu nome. Tu chama as estrelas pelo nome e elas te obedecem, todas elas. Não tem nada na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, que não esteja submetido à autoridade do teu nome. E é por causa disso que nós oramos a ti, Senhor. Nós queremos clamar ao teu Espírito, o Espírito de excelência, o Espírito de sabedoria, o Espírito que esteve sobre Daniel, que fez com que ele fosse um homem excelente. Se apodere de nós, Senhor. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, arranca toda a mediocridade, arranca toda a pequenez, arranca todo sentimento, Senhor, que tenta minimizar as grandezas que o Senhor tem para nós. Senhor, tira essa roupagem velha de nós, que nos prende, Senhor, a costumes antigos que não combinam mais com o que o Senhor tem para nossa vida. Tira toda a roupagem que engessa, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, eu te peço, nos dê leveza nos nossos dias, nos dê agilidade na nossa caminhada. Oh, Senhor, torna os nossos passos mais leves, Senhor, que toda a bagagem do passado, que todo peso de sujeira, de mancha, todo peso hereditário, Senhor,
todo o peso adquirido ao longo da caminhada por pessoas que caminharam conosco e colocaram em nós a identidade delas, Senhor, mas que não combinavam com o que o Senhor tinha para nós e hoje nos pesa na caminhada. Arranca isso de Em nome nós. de Jesus. Nós queremos ter a identidade pura, a essência pura do que o Senhor desenhou para nossa vida. Oh, Senhor, nos ajuda. Nós somos pequenos, limitados, mas nós cremos que quando o Senhor se apodera de alguém, a tua grandeza também se apodera dessa pessoa. Então entra agora em cada casa onde essa live está sendo Em transmitida. nome de Oh, Jesus. Espírito Santo, Em nome de transpassa a Jesus. tela deste telefone, este Em computador, nome esta de Jesus. televisão onde está sendo assistida agora, Senhor. E que uma unção diferente se apodere de cada um que está em casa. Eu declaro sobre a vida do teu povo a excelência do teu Espírito. Rompe essa barreira com o teu povo hoje, Senhor. Que essa Sim, mulher, Deus. que essa dona de casa, que essa mãe, que essa jovem, esse homem que está nos assistindo agora, que se assuste, Senhor, ao perceber Oh, que aleluia. limites antigos foram rompidos hoje. Aleluia. Porque quando tu quer, tu faz assim no estalar de dedos. E eu declaro que assim será. Porque foram Em 7 nome de dias Jesus. intensos. Foram 7 dias de entrega. 7 dias de verdade. E eu declaro como foi com o povo lá em Jericó, Senhor. Eles rodearam a cidade em silêncio. Aleluia. Mas chegou o dia em que o Senhor Aleluia. disse: pode abrir a boca e gritar, porque eu já entreguei Jericó na mão de vocês. Eu declaro que as barreiras gigantescas, que as muralhas imensas que se posicionaram no nosso intelecto, nas nossas emoções e se colocaram, Senhor, como atrapalho nas grandezas do Senhor hoje. O teu Espírito está dando ordem através Amém, dessa Jesus. live e está Em dizendo a nome esse de povo: Jesus. grita, pode gritar, porque elas estão caindo agora. Por 7 dias vocês rodearam, mas hoje é o dia do grito, porque começa uma nova Oh, fase sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo. em Senhor, nome eu de Jesus. profetizo sobre a vida do teu povo um novo tempo, uma nova história, e eu declaro que portas se abrirão. Eu declaro que o sobrenatural do céu se Em nome de Jesus. manifestará. Em nome Sela de com glória, Jesus. Senhor, e mostra mais uma vez para tua serva missionária, pastora Camila, que tu é Deus na vida dela, Senhor, e mostra para ela que seja presencialmente, seja ao vivo, seja em evento, ou seja pela tela de um telefone, Oh, o aleluia. Senhor é Deus sobre a vida dela, e o que o Senhor entregou a ela não se limita a um espaço. Oh, aleluia! Eu te glorifico porque te sinto neste lugar, e eu sei que tu está visitando cada casa. Abençoa o teu povo, fica conosco, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão da nossa vida. Senhor, nós te amamos, o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Nós não servimos a outro Deus. Que privilégio tem, Senhor, de servirmos pela metade. Alabaracandarabachúria. Que privilégio tem para nós, Senhor. Que vantagem há em estarmos na tua presença, mas atrofiando o que o Senhor tem para fazer em nós, retardando o que o Senhor tem para nós. Está repreendido em nome de Jesus esse sentimento do nosso meio. Está repreendido da Em nossa nome de mente. Eu Jesus. declaro liberdade aos cativos nessa tarde e um novo Em nome tempo, de Jesus. Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito pelo qual foi designada. E eu sei que o propósito da tua palavra neste tempo, nesses 7 dias, foi destravar Oh, ministérios, aleluia. mentes, pessoas para o novo tempo que o Senhor tem para elas. Eu declaro uma ativação hoje, uma ativação no ministério, na família, na empresa, onde for, para a honra e glória do teu nome, para sempre. Nós oramos e agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Oh, que Deus, gozo na glória a alma. Deus, Aleluia. glória a Aleluia. Deus, Oh, Glória. glória a Minha amiga, Deus, muito obrigada, tá? glória a Um Deus. beijo no seu coração. O Senhor te recompense. Te amo, Eu te também. amo. Um beijo. Não é só presencialmente, é pela tela de um telefone, é por onde for. Amém. Escorre assim, ó, tá saindo pela tela. E eu quero Glória a crer Deus. que o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, porque Ele te ungiu, Ele te ungiu. E para este tempo, Camila, é para declarar abertura de prisões aos presos.
Saiba Amém. disso. Presos serão livres pela palavra, pelo ensino, pela verdade. E o Senhor está te convocando e dizendo: levanta esse exército, porque eu sou contigo e vou te honrar. Que Deus te abençoe. Vai, só vai, porque o Senhor te respalda. Amém. Glória! Beijo. Nós somos o exército. Amém. Te amo. Eu que saio? É eu que saio, né? É, eu acho que é. Peraí. Tchau. Eu também não sei Tchau, muito bem. gente. Vou sair. Valeu. Gente, é isso. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Obrigado por tudo. Desculpe as falhas. E é isso. Vamos seguir junto. Beijo. Deus abençoe. Valeu por tudo.